Olá, amados, bom dia, graça e paz. Mais um final de semana que o Senhor nos concede para buscarmos sabedoria do alto, do qual o seu princípio é temer a Deus e a Cristo, chegarmos até Ele humilhando diante da sua mão poderosa, chegar a Ele fugindo de toda vanglória que é procedência maligna. Como Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Vinde a mim todos os cansados e oprimidos, porque meu jugo é suave, meu fardo é leve. Vinde a mim todos aqueles que têm sede, porque aquele que beber da água que ele tem para lhe dar nunca mais terá sede. Pelo contrário, será uma fonte a jorrar. Quando ele ensina aos anciãos sobre a tradição deles no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, ele lhes fala a respeito das tradições, né? Seguiam tradições meramente humanas, as tradições judaicas, como purificações exteriores, e justamente por cumprir as tradições, doutrinas meramente humanas, davam mais atenção às doutrinas humanas do que aos próprios mandamentos, das quais não eram cumpridores, porque aquele que é natural, aquele que segue tradições meramente humanas, não são cumpridores, porque não seguem segundo a fé opera em nós. Só se cumpre, né, através da fé, através da graça, sois salvos, sois cumpridores. Aqueles que seguem meramente doutrinas humanas não têm um entendimento do alto, do qual se desvia do mal, e está sempre tropeçando em muitos pontos e acometido de desobedecer a todos os mandamentos. A palavra nos diz que maldito aquele que é pendurado no madeiro. Assim como a serpente foi levantada no deserto por Moisés, porque a lei foi instituída para comprovar que todo ser humano está destituído da honra, da glória e da imortalidade. E ela foi necessária até que viesse a nova aliança, até que ele enviasse o Filho amado através de Jesus, o Cristo, que já estava no seio do Pai antes do princípio, na origem, para que cumprisse o propósito do qual o primeiro homem perdeu o domínio, para o ladrão que veio para roubar, matar e destruir, e todo aquele que nasce está segundo a natureza pecaminosa, segundo o primeiro Adão. Mas através do segundo Adão, como assim? Através de um único homem entrou o pecado, através do segundo Adão, através do único Filho do homem, a natureza divina, superabundou a graça. Aleluias, ou glórias a Deus. Do qual ele ensinava a eles que, em relação aos alimentos que contaminam o homem, não é o que entra pela boca, do qual vai para o ventre, para o estômago, e é eliminado no esgoto, mas sim o que contamina o homem é aquilo que sai do coração, porque a boca fala o que o coração está cheio, e do coração procede toda maledicência, da onde provoca o embrutecimento do coração, o endurecimento. Porque do capítulo 7 de Marcos, versículo 21, porque do interior do coração dos homens
Saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem dentro e contaminam o homem. Porque dentro do coração, assim como nós sabemos da concupiscência dos olhos, temos que sempre utilizar do escudo da fé para anular todos os dados inflamáveis do maligno. O ladrão que fica ao derredor, ele envia setas para que possa atingir os nossos rins. Os rins estão relacionados com o caráter, né? A Bíblia diz: cinge os meus rins, porque o caráter é aquilo que Deus ele pode, naqueles que permitem, forjar em nós, aquilo que ele sabe a nosso respeito, aquilo que ninguém se produz um bom caráter por si mesmo, né? O caráter está de acordo com o que o Pai produz em nós. Cada um tem a sua própria digital, pelo mesmo Espírito. Há diversidade de dons, como há diversidade de ministérios, mas tem que ser uma unidade, um interligado ao outro, né? E cada um exercendo o direito do qual lhe foi concedido o dom, operando segundo o amor. E quando há essa unidade, Deus agrada, a unidade da fé. Cada um contribua com alegria, segundo Deus nos capacita, né, através dos dons espirituais, as variedades de dons, aquele que for de sonhos, que conte os seus sonhos, aquele que for de profecia, do qual o grande profeta nos revela, né? Aquele que tiver o dom de justiça, exerça a justiça, a equidade, a imparcialidade, não através da ira humana, porque a ira humana não produz a justiça divina, mas quando estamos segundo a ira, segundo o amor, porque Jesus nos ensina a forma de conduzir com os nossos inimigos, segundo sempre o amor. Não se deis vencido pelo mal, mas vencei o mal pelo bem. Não utilizai da mesma linguagem, né, daqueles que estão difamando, caluniando, fazendo assim estáis rebaixando, né? Perseverai na mediana estatura da qual Cristo nos concede, aquele que revela a plenitude do Deus Altíssimo, que nos ensina. Se teu inimigo te der um tapa numa face, oferece a outra. Se pedir para andar uma légua, ande duas. Se tiver nu, dele vestes para vestir. Se tiver fome, dele pão para comer. Se tiver sede, dele água para beber. Procedeis sempre segundo o amor. Orai pelos vossos adversários, que galardão tereis orando somente por aqueles que vos fazem bem. Fazendo assim, acumularei brasas sobre as suas cabeças, porque Deus disse: minha a ira é vingança, e ele concedeu ao Filho o julgamento. Ele não julga, e o Filho é aquele que julga as nossas causas, as nossas petições. Ele é aquele que contempla, ele vê as afrontas, ele vê todos aqueles que a Bíblia diz, aqueles que se levantam a boca com calúnia, com difamação. Nós a condenamos. Essa é a herança dos servos do Senhor. Nenhuma ferramenta prosperará, nenhuma arma forjada contra as nossas vidas prosperará. Temos que utilizar a palavra da verdade, manejando bem tanto na defesa e no ataque. Mas para
termos acesso a essas bênçãos que Ele nos concede, tem que haver obediência, porque é muito melhor obedecer do que sacrificar. Não adianta, não se alcança as bênçãos nas regiões celestiais se não tiver segundo o Espírito de Cristo. É Ele que nos abençoa, Ele é a chave. Ele é a chave de Davi que carregou sobre os seus ombros, que se cumpriu o elo da perfeição, e todo aquele que o segue sendo imitador, porque somente ele é o elo, ninguém se consegue chegar nem mesmo nos seus pés. Ele é o elo da perfeição, ninguém consegue cumprir se não for por aquele que cumpriu. E operar sempre segundo a fé, aquilo que nós não vimos, mas nós já contemplamos, já tomamos posse, porque é aquilo que olhos nunca viram, a mente nunca imaginou, mas nós já tomamos posse das mansões celestiais, a nossa terra prometida, a Jerusalém jubilosa dos milhares e milhares de anjos, pelo que quando assim nós perseveramos, essa é a finalidade daqueles que anunciam o Evangelho, que a sua alma esteja rumo à salvação, que seus dias vão bens e longos nessa terra. E para sábio é aquele que ganha uma alma. Quando se ganha uma alma, há festa no alto dos céus, os anjos fazem festa, né? Precisamos de intensificar essas festas nos céus, por conta de almas que estão sedentas do amor de Cristo, porque aquele que se não abre o seu coração, aquele que permanece com o coração embrutecido, um coração de pedra, tem que permitir com que ele adentre, tem que haver o arrependimento, pedir: Jesus, faça morada em meu coração, tire todo embrutecimento, aonde ele vai retirando dali tudo que há de maledicência no coração, tudo aquilo que é seta inflamável que o maligno plantou, e da onde se procede todas as maledicências, os adultérios, as prostituições, as bebedices, as orgias, o próprio adultério de coração, segundo aqueles que seguem a prostituta, aquela que é falsa, porque a nossa mãe é a do alto, é a livre, muitos seguem a escrava, da qual não se alcançará o casamento com o marido espiritual, porque estão sendo enganados pelo ladrão que veio para roubar, matar e destruir. Estão segundo um espírito de prostituição, um espírito de adultério, um espírito de faccioso, aonde há divisões, aonde tudo põe a mão, se torna em podridão, em seca de estio. Tem que se alcançar a fonte de água viva, aquela que jorra no nosso interior, a água transformada no vinho novo, o vinho definitivo, onde odres novos e vinho novo ambos se conservam, porque se não lançar a capa da incredulidade, se não lançar aquilo que é velho, porque todo aquele que é nascido em Cristo, ele crucificou as paixões da carne, nova criatura e já segue segundo aquilo que ele nos persevera, não retrocede naquilo que é antiquado, não persevera mais naquilo que foi aniquilado, porque a fé cumpriu a lei, como ele sempre nos ensina. A fé jamais veio para anular a lei, ela veio para cumprir, ele é cumpridor, mas a partir do momento que se cumpriu, porque não se alcançava a perfeição, eram necessários vários sacrifícios do sangue de animais para que se alcançasse a expiação pela culpa e pelos seus pecados. Mas através de uma única oblação se alcançou. Se o povo era purificado, santificado pelo sangue dos bodes, quanto mais segundo o sangue carmesim, todo aquele que perseverar segundo o Evangelho, segundo a verdade que é viva e eficaz,
há purificação no interior, nova criatura é e persevera, porque as obras de justiça têm que ser do início ao fim, juntamente com a fé, participante do início ao fim, porque se as suas obras, suas primeiras obras no primeiro amor eram obras de justiça, mas agora se está vivendo injustamente, já não é possível de os justificar se assim perseveram vivendo injustamente. Ainda haverá um remanescente, onde ele diz que aqueles que ainda têm o seu nome escrito no livro da vida, ele os purificará, assim como o crisol é para o ouro e para a prata, assim como o sabão de lavandeiros, os filhos de Levi. Mas aqueles que conheceram plenamente a verdade e perseveraram segundo o erro, e perseveraram blasfemando contra o seu espírito, estes os seus nomes são riscados do livro da vida, porque retiraram, omitiram a verdade, né? E todo aquele que retira algo desta profecia, riscarei o nome, o direito da cidade santa, o direito da árvore da vida, porque dele não se permite zombar, tudo aquilo que plantares certamente colherás. E em mais um dia perseverais segundo a benevolência, segundo ele tem uma marreta que desmiuça toda dureza do coração. Ele é aquele que ele mesmo diz que a promessa dos últimos tempos é que ele derramaria toda a carne e o seu espírito, que ele retiraria toda a dureza do coração, que não precisaria mais que ninguém ensinasse quem é Deus, porque todo ser que respira conhecerá, toda língua confessará, todo joelho se dobrará. Não há um mísero caco que possa se omitir desse julgamento, dessa confissão. Mas ali é como separa bodes de ovelhas. Alguns irão compartilhar aquilo que ele é riquíssimo, a honra, a glória e a imortalidade. Mas outros serão sepultados, aqueles que não foram levados pelos anjos, e ali serão confundidos e envergonhados. Ali haverá ranger e planto de dentes, ranger de dentes e planto, choro. Já aqueles que aqui semearam com lágrimas, colherão com júbilo. Esta é a grande esperança daqueles que perseveram segundo o cristianismo. Não dizer somente que é cristão, que é evangélico. A condição é que nós estejamos nele e ele em nós. A questão é ser conhecidos, porque as ovelhas que são do seu aprisco ouvem a sua voz, são aqueles que têm ouvido e ouvem, são aqueles que seguem as advertências do seu espírito, do qual persevera no caminho. Porque aqueles que não têm ouvido, aqueles que tendo olhos não veem, tendo ouvidos não ouvem, tendo boca não anunciam aquilo que ele coloca em nossa boca, mas segue tradições humanas, não são do seu aprisco, né? Mas ele diz que iria ainda juntar outras ovelhas que não são do seu aprisco. Ele pessoalmente ajunta as ovelhas que não têm pastor, né? Aqueles que perseveraram segundo o erro e desencaminharam a muitos. E está escrito, aquilo que Deus uniu, o homem não separe. O Deus, através do Espírito Santo, uniu o povo, mas o homem afasta o povo de Deus a cada dia mais com doutrinas que são impossíveis de o salvar, e ainda quando levantam as suas mãos ao alto dos céus, estão com suas mãos sujas de sangue de inocente. Vão responder não somente pela sua alma, mas também por aqueles que desencaminharam. Lembrai-vos sobre o sentinela, a finalidade do sentinela: anunciar não aquilo que é próprio, e se anunciar, deixar de anunciar aquilo do qual Deus nos pede, se aquela alma não se arrepende e é condenada,
aquele sangue é derramado sobre a vida daquele que não anunciou a verdade. Mas se anunciamos a verdade e aquele que não se arrepende, somente há condenação sobre a sua vida, porque nós anunciamos o que é a verdade, e assim o seu sangue não é derramado sobre nossas vidas. Por isso tem que haver responsabilidade, tem que perseverar, tem que ouvir e praticar, porque como podeis anunciar algo do qual não sois praticantes, do quais a Bíblia diz que tudo que é feito nas trevas, tudo que é dito nas trevas é revelado na luz. Muitos estão com a vergonha exposta, estão nus, né? Porque aqueles que perseveram com o caráter aprovado são os que vestem do linho fino. O linho fino simboliza a justiça, aqueles que anunciam a justiça dia após dia. Bem-aventurado aqueles que anunciam a justiça, aqueles que são perseguidos por amor de meu nome. Assim ele disse, porque verão o reino dos céus. Um dia com graça, com sabedoria, com coração aquebrantado e contrito, do qual ele não despreza e faz morada em nós. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.